Olá pessoal, o nosso grupo é composto pelos estudantes Ale Novaes, Alice Oliveira, Danilo Daltro, eu, Débora Alencar, Elone Rocha, Joyce Vitória, Sabrina Mesquita e Wallace Cavalcante. Iremos apresentar o trabalho da disciplina de Sociologia sobre Direitos Humanos, sob orientação do professor Nivaldo Correia. Nesse vídeo, iremos abordar sobre o tema Pessoas Afrodescendentes, que está presente no documento Comissão Interamericana de Direitos Humanos. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, como parte do monitoramento contínuo dos direitos no continente, realizou entre os dias 5 e 12 de novembro de 2018 uma visita ao Brasil. Essa visita teve como objetivo de aferir os principais desafios dos direitos humanos aqui no país. A delegação da Comissão Interamericana foi chefiada pela então presidenta da CIDH, integrada pela então vice-presidenta. Durante sua permanência no Brasil, a CIDH realizou reuniões com autoridades nacionais dos distintos poderes e esferas do Estado. Na ocasião, recebeu uma grande quantidade de depoimentos de vítimas de violações de direitos humanos e de seus familiares, assim como poder analisar documentos, leis, projetos de leis e outras informações relevantes aos direitos humanos no país. Como resultado da visita, a comissão apresenta o presente relatório, que está conformado por 6 capítulos que fazem uma detalhada análise da desigualdade extrema e da vulnerabilidade a que algumas pessoas, grupos, comunidades e populações estão sujeitas no Brasil, por conta da discriminação histórica a que sempre estiveram submetidas. Para tanto, se utilizou, além da informação coletada durante a visita, de investigações de ofício e insumos provenientes dos diferentes mecanismos com os quais conta a comissão, tais como audiências públicas, reuniões de trabalho, solicitações de informação e medidas cautelares. Associamos os dados do documento com a série da Netflix, Irmandade, tendo como protagonista Seu Jorge. A série se refere ao que acontece dentro e fora de uma prisão em São Paulo. Ao longo da série, o protagonista deseja apenas ter seus direitos como ser humano, pois ocorre uma série de ilegalidades. E para a melhor abordagem do tema, entrevistamos Eliana Batista, professora de História do Campus. Então, a primeira pergunta colocada por vocês, é o que é o racismo estrutural. Antes de falar assim, sobre o racismo, eu não sou uma pesquisadora do racismo, é importante a gente colocar isso, porque a gente trabalha com ensino de história, mas a gente precisa, inclusive, pontuar que nós somos especialistas em determinadas áreas. A minha especialização é em história política, mas o estudo que eu faço ele também é atravessado por esse estudo sobre o racismo, Então, assim, de que modo o racismo atravessa toda a sociedade brasileira, inclusive o tema que eu trabalho, eu tenho dado atenção a esse tema desde quando eu comecei a pesquisar. Mas a bibliografia mais recente, assim, no Brasil, que tem sido mais consultada, em relação ao racismo, é o próprio livro do Silvio de Almeida, que tem esse nome, o que é Racismo Estrutural, que é um livro que ele faz uma síntese, na verdade, de todo um debate que já vem sendo feito no Brasil de longa data, pelo Movimento Negro Unificado, enfim, pela Sueli Carneiro, pela Sulamita, pela Carla Cotierene, por outras mulheres e homens negros, pela Beatriz Nascimento, pessoas que de longa data já vêm trazendo esse tema para o debate, Então, assim, o livro dele se tornou popularizado porque faz parte de uma coletânea, mas acaba sendo uma síntese dessa discussão que vem sendo feita no Brasil já há muito tempo. Para a gente pensar o racismo estrutural, a gente precisa pensar ele como uma forma de racismo, A gente pode identificar o racismo individual, que é aquele racismo praticado de uma forma isolada pelos indivíduos, O racismo institucional, que eu acredito que seja um ponto que em algum momento vocês também vão pesquisar, ou algum colega de vocês. E o racismo estrutural, que é uma concepção, digamos assim, mais densa, mais complexa, para a gente entender de que forma o racismo se manifesta na sociedade. Então, a primeira coisa é realmente pensar que o racismo estrutural, ele transcende do âmbito do indivíduo, Então, a gente não pode pensar o racismo estrutural quando a gente pensa pessoas, mas quando a gente pensa sociedade. E uma outra questão também que é muito importante é a gente pensar na dimensão do poder, Esse racismo, ele se embrenha, digamos assim, ele costura essa estrutura da sociedade exatamente porque nós temos aí o poder como um elemento constitutivo das relações raciais. Então, isso é uma questão muito, muito importante, porque, às vezes, por a gente falar, o racismo remete à questão racial,
às vezes a gente esquece dessa dimensão do poder e do quanto ela é importante para a reprodução dessa sociedade racista, né? Então, não é só o poder de um indivíduo sobre o outro, mas de um grupo todo sobre o outro, né? Então, quando a gente pensa aí o racismo estrutural, é a ideia de que essa estrutura social, ela tem o racismo como um elemento orgânico, né? Como um elemento que pauta as relações sociais, como um elemento que pauta a economia, um elemento que pauta a política, um elemento que pauta a justiça, né? Então, o racismo, ele acaba sendo inerente à ordem social, né? Ele decorre da estrutura social e, ao mesmo tempo, ele alimenta aquela estrutura social, né? Não sei se vocês me entendem, mas, assim, o racismo surge, o racismo estrutural, ele é fruto de uma sociedade racista, mas, ao mesmo tempo, essa sociedade racista, ela cria condições para que esse racismo ele seja reproduzido, né? Então, ele é um elemento orgânico que faz essa sociedade estar o tempo todo o tempo todo num processo de reconstrução, né, de reconstituição, de refazimento dessas relações sociais aí eivadas desse racismo, né? Ou seja, a gente pensar que esse racismo, ele é decorrente da própria estrutura social, né? Que ele vai constituir aí todas essas relações que eu acabei de falar com vocês. Uma questão que pega assim, bastante para mim, né, como professora de história, é entender o racismo como processo histórico político, né? Daí eu vou realmente assim, puxar um pouquinho para minha sardinha, porque realmente é o que eu me dedico a estudar, né? Então, eu acho que o racismo ele é fruto de um processo histórico, mas também político, não tinha como deixar de ser, né? E que esse processo político histórico, ele vai criando condições sociais, né, para que, de uma forma direta ou indireta, né, determinados grupos eles sejam identificados e eles sejam, de uma forma sistematizada, discriminados pela sociedade. Né? Então, se a gente pensar, por exemplo, o processo histórico do Brasil, a gente vai ver que a sociedade brasileira, e aí só para tomar um exemplo, né, a sociedade republicana brasileira, ela se constrói enquanto uma sociedade racista, na passagem do século XIX para o início do século XX, e nós temos um grupo político que assume o poder e que reproduz essas relações de poder, né, racistas também. Né? Então, você vai criando condições para que o racismo, ele seja reproduzido o tempo inteiro. Isso não quer dizer que o indivíduo, né, racista, ele não seja uma figura importante de ser combatida, né? O termo estrutura não é um termo assim que retira, digamos, do indivíduo racista a responsabilidade dele, não, pelo contrário, né? Mas isso faz com que a gente entenda que, por exemplo, denunciar uma pessoa que é racista é só parte de um problema, né, da resolução de um problema. Mas não é a resolução do problema em si, né, você denunciar um indivíduo racista. Para a gente realmente resolver os problemas da sociedade racista, a gente tem que pensar, né, em mudanças que sejam mais abrangentes, né, em mudanças que mudem aí a postura de toda uma sociedade. Né? Se a gente focar no indivíduo racista, a gente não consegue resolver esses problemas de uma sociedade que carrega o racismo estrutural. E isso também quer dizer que, apesar, né, da gente estar falando de uma estrutura, a gente não está aqui fazendo referência a um termo que é incontornável, né? Pelo contrário. Quando a gente identifica que essa sociedade ela é racista, né, estruturalmente, isso também nos dá consciência, né, política, consciência enquanto indivíduo, para combater essas ações, né, e exigir, inclusive, que o Estado crie políticas públicas para combater aí esse racismo. Como eu enxergo, né, esse racismo aqui nas escolas, no dia a dia, no poder político, o racismo estrutural ele está dissolvido em toda a sociedade, né, inclusive na escola. Aliás, a escola é um espaço importante de reprodução do racismo estrutural. A gente sabe, eu acho que a questão importante aí é a gente entender a escola como uma agência de poder. A escola não está fora disso, né? Vocês colocaram aqui escola e poder político como algo separado, mas na verdade eu enxergo como parte de um mesmo conjunto.
né? A escola, ela tanto liberta quanto ela aprisiona, a depender do projeto que oriente aí a ação dessa escola. E a gente sabe, não só pelo projeto político-pedagógico que é adotado nas escolas, pela postura de alguns docentes, pela postura de toda a comunidade acadêmica, pela reprodução, né, do racismo nos próprios materiais didáticos, né? Enfim, por todas as relações que são estabelecidas entre os grupos que frequentam a escola, a gente sabe que a escola é um espaço de reprodução do racismo, que cairia no racismo institucional, né? Quando a gente fala do racismo aí nas escolas, a gente está tratando da escola como uma instituição que também reproduz o racismo, né? Então, a gente ao tratar do racismo estrutural, a gente não pode deixar de fora aí as escolas, os espaços educativos, porque, infelizmente, né, a gente tem assim, ações muito positivas de combate ao racismo dentro da escola, mas a gente tem também nas escolas uma agência de reprodução do racismo estrutural. Então, é preciso estar atento sempre, né, de como que essas escolas estão tratando dessa temática em seus projetos, mas principalmente na prática, o que é que tem sido feito nessas escolas para combater o racismo. No poder político, eu já falei, já comentei aqui no meu primeiro áudio, né? O racismo ele se reproduz a partir das relações políticas, né? Principalmente porque nós temos dentro desse grupo político um segmento da sociedade que está incrustado no Estado há muito tempo, né? Um grupo oligárquico assim que ocupa o poder, né? E que reproduz essas relações racistas desde o início do Brasil republicano, se a gente tomar, né, como recorte somente o Brasil republicano, e a gente precisa de fato combater, né, o racismo dentro da política como um todo, não pensar a política somente partidária, né, mas pensar uma sociedade política, né, o que é preciso fazer para a gente combater esse racismo. Nós temos algumas ações que têm sido assim adotadas nos últimos tempos, né, sobretudo por força dos movimentos sociais, é preciso que a gente reconheça isso, né, os movimentos sociais, eles tiveram um papel importantíssimo, assim, dentro dessas novas ações para combate ao racismo, mas a gente também tem um enfrentamento, né, dos grupos que são conservadores, um enfrentamento muito forte, né, então a gente precisa realmente insistir nessa luta para que esse racismo ele seja desestruturado, né, dentro dessa sociedade racista. Bom, a próxima questão aqui trazida por vocês é sobre a mulher negra, né? Eu sou uma mulher que me identifico como mulher negra, portanto, aí a gente já poderia discutir uma questão, né, que é assim também muito discutida pelas mulheres negras, inclusive uma baiana, né, a Carla Cotirene, que é a questão da interseccionalidade, né? Então a gente fala de uma sociedade racista, a gente sabe, né, que o racismo ele acomete as populações negras, mas a gente sabe que nesse recorte, né, as mulheres negras elas sofrem ainda mais, né? Não só em relação ao seu âmbito privado, né, de vida, as relações que são cotidianas do âmbito privado, mas também em relação ao estar, né, a ocupação do espaço público que essa mulher negra faz, né, essa mulher preta, essa mulher parda, que hoje são os grupos que compõem a população negra no Brasil. Então, assim, a mulher negra, ela é menos mal remunerada, né, se comparada aí em relação à população masculina, inclusive aos homens que também são negros, a dificuldade, né, da inserção da mulher negra no mercado de trabalho, a dificuldade de acesso aos cargos de direção por parte das mulheres negras, né? A dificuldade do apoio de bolsas de pesquisa, né, para essas mulheres negras também. Enfim, a dificuldade para a regulamentação do trabalho de mulheres negras que não estão nessa condição de ocupar espaço de poder político, né, mas que ocupam outros espaços de poder, de micropoderes, né, mas que têm aí seus direitos negados, como, por exemplo, as mulheres, as trabalhadoras domésticas, né, em sua grande maioria, mulheres negras no Brasil, né, aquelas mulheres que trabalham como autônomas nas feiras. Então, ainda, se a gente pensar nessa questão da interseccionalidade, nós teríamos ainda que fazer esse recorte, né, que nós temos mulheres negras que têm um poder aquisitivo melhor e elas têm dificuldades, elas são atravessadas pelas relações, né, pelo racismo no seu cotidiano, e nós temos também aquelas mulheres negras que estão na condição de vulnerabilidade social, né,
é muito maior e que a situação delas é mais complicada ainda em relação às outras mulheres negras que eu tratei aqui, né? Então, esse é um tema que daria um podcast inteiro, porque de fato são muitas dimensões, né, dessa mulher negra para a gente pensar, mas assim uma certeza de que nesse grupo, né, nesse quadro, nessa sociedade que é racista, essas mulheres, elas certamente elas ocupam um lugar de mais violência, né? E que a gente precisa de políticas públicas que sejam específicas para esse grupo de pessoas. Bom, na Chapada Diamantina, eu vou responder assim com algumas ressalvas, né? Porque eu estou no processo de conhecimento ainda da Chapada Diamantina. Eu cheguei aqui em 2018. Eu não resido na Chapada, né? Eu fico uma semana aqui na Chapada, mas eu faço uma pesquisa também sobre a Chapada Diamantina. O processo de constituição política, o processo de constituição social, econômica da Chapada. Então é algo que eu venho pesquisando também, mas eu não tenho a vivência, né? O meu lugar de fala não é um lugar de vivência com essas mulheres, com essas comunidades. Por exemplo, eu não conheço ainda as comunidades quilombolas pessoalmente, eu só conheço por estudos, né? E a gente sabe que, por mais que a informação chegue a gente a partir de artigos e de material didático, a gente sabe que o conhecimento tradicional, pescado direto da comunidade, ele se apresenta de uma outra forma, né? Então, o meu lugar de fala é muito mais um lugar de observadora do que um lugar de alguém que conhece de fato essas populações aqui. A Chapada é atravessada por quilombos, né? Por comunidades que, enfim, são desdobramentos de comunidades quilombolas do passado. Nós temos também, não só comunidades quilombolas, mas pelas pesquisas que eu tenho feito, né, algumas comunidades que resultaram, né, de segmentos da sociedade que compunham ali o quadro de homens e mulheres livres que trabalhavam aqui no tempo do garimpo, né, no século XIX. Então, eram pessoas, tem grupos que foram escravizados e tem grupos que já tinham adquirido a sua liberdade no final do século XIX, portanto, constituíram aí aglomerados urbanos, né, de homens e mulheres pretos livres, mas empobrecidos, né, que a gente sabe que nesse processo de exploração de diamantes, os grupos que foram beneficiados foram aqueles dos coronéis. A população preta, de um modo geral, ela continuou empobrecida nesse processo. Pelo que eu leio também muito sobre essas comunidades, elas são atravessadas pelo racismo até hoje, né? Esse racismo estrutural. Então, é o racismo de falta, da ausência, né? A ausência de escolas em algumas comunidades. A gente tem acompanhado a luta aí pela abertura de escolas ou pela manutenção de escolas. A questão da saúde, como é que chega a saúde dessas comunidades, a atendimento de saúde, atendimento de segurança pública, acesso ao lazer, né? Como é que essas comunidades elas são vistas, né, por empresas. Por exemplo, nós temos comunidades que têm empresas que têm interesse em instalar, né, em fazer suas instalações próximas dessas comunidades, né? Como é que elas enxergam essas comunidades, né? O que é que vai resultar da presença dessas empresas para essas comunidades? É um racismo ambiental também, né? São atravessadas pelo racismo ambiental, pelo racismo político, pelo racismo estrutural como um todo, né? Então, eu acredito sim, né, pelo que vejo, pelo que leio, pelo contato que eu tenho com os estudantes que são quilombolas, das dificuldades, né, que essas comunidades enfrentam, mas também do processo de luta, né? Porque é preciso que a gente destaque que dessas dificuldades sempre a gente pode, eu acho que reconhecer a resistência, né, dos diferentes grupos em todas essas comunidades e de como vem fazendo diferença aí esse processo de resistência na conquista, inclusive na certificação das terras, né, a luta por território que tem sido uma vitória desses grupos, o reconhecimento das terras quilombolas e o direito à terra. Segundo as cifras oficiais em nível nacional relativas ao ano de 2019, a sociedade brasileira estava composta por 56,8% das pessoas afrodescendentes. Apesar desse elevado percentual, a comissão verificou baixíssimos números de participação democrática nessa população. No processo eleitoral realizado em 2018, dos 1.752 candidatos eleitos para cargos eletivos em todos os níveis de poderes executivos e legislativos brasileiros, municípios, estados, federais e nacional, somente 27,86%, ou seja, um total de 488 pessoas, se reconhecem como afrodescendentes.
O setor privado não apresenta um cenário diferente, uma vez que, segundo dados nacionais relativos ao perfil profissional no âmbito corporativo, somente 4,7% dos cargos executivos e gerenciais das maiores empresas do Brasil são ocupados por pessoas afrodescendentes. No âmbito de saúde, apesar de reconhecer o significativo avanço da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, PNSI-PN, a comissão observa com preocupação que no ano de 2018, apenas 28% dos municípios brasileiros haviam incluído as ações do plano em suas diretrizes locais de saúde. Esse quadro torna-se ainda mais preocupante quando contrastado com informação que demonstra que cerca de 80% dos brasileiros e brasileiras dependem unicamente do Sistema Único de Saúde, o SUS, são afrodescendentes. Além disso, a comissão considera que o corte no orçamentário de 20 bilhões de reais somente no ano 2019 na verba do SUS, como resultado da promulgação da emenda constitucional número 96/20161, produzirá um impacto direto e devastador na saúde das pessoas, deixando-as ainda mais vulneráveis à condição que desigualdade estrutural histórica em que estão inseridas. O quadro de desigualdade estrutural gerado pela discriminação racial torna-se ainda mais evidente quando analisado os dados da educação das pessoas afrodescendentes no Brasil. Segundo informação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, enquanto 3,9% da população branca com 15 anos ou mais é considerada analfabeta, esse percentual aumenta para 9,1% entre as pessoas afrodescendentes. A informação ainda dá conta que, em 2018, 44,2% de jovens afrodescendentes do sexo masculino com idade entre 19 e 24 anos não concluíram o ensino médio. Por sua vez, entre os jovens afrodescendentes nessa faixa etária, o índice atinge 33% em comparação aos 18,8% de jovens não afrodescendentes. Em contraponto, a CIDH reconhece o avanço do acesso da população afrodescendente ao ensino superior no país, que, segundo dados, chegou a 50,3% no ano de 2018. A comissão toma nota da informação brindada pelo Estado brasileiro a respeito da inversão de 508.500 para avaliação sobre implementação da Lei nº 12.711 de 2002, que reserva 50% das vagas de universidades públicas federais aos estudantes oriundos de família com renda igual ou inferior a um salário mínimo e meio. Todos os aspectos anteriores seguem resultando na exposição da população afrodescendente a um ciclo de pobreza e pobreza extrema no país. Segundo a informação obtida pela comissão, a taxa de pobreza das pessoas afrodescendentes, de maneira histórica, é ao menos 2 vezes mais alta do que o resto da população, alcançando a marca de 22%. Ao mesmo tempo, a taxa de desocupação também parece mais alta entre as pessoas afrodescendentes, o que, em parte, pode ser explicado pelo menor nível de escolaridade dessa parcela da população. O mesmo ocorre quando se considera o índice de desemprego de pessoas com ensino superior completo. A taxa de desocupação entre brancos é de 5,5%, comparada aos 7,1% das pessoas afrodescendentes. Alarmante os altos números de homicídio de pessoas afrodescendentes no Brasil, que, segundo informação brindada pelo Estado, aumentou a uma taxa de 23,1% entre 2006 e 2016. Segundo informação obtida, 73,1% dos 618 mil homicídios registrados no país entre 2007 e 2017 foram cometidos contra homens dessa origem étnico-racial. Preocupa ainda mais quando observada a faixa etária desses homicídios e a forma com que foram cometidos. 78% do sexo masculino de faixa etária entre 15 a 29 anos. Já a taxa de mortalidade das mulheres afrodescendentes cresceu 22% entre 2006 e 2016. Entre os anos 2015 e 2016, 75% das pessoas assassinadas em intervenções realizadas por agentes das forças de segurança do Estado eram afrodescendentes, crimes que na sua maioria permanecem impunes.
fato que chega a sugerir um processo de limpeza social, destinado a exterminar setores considerados indesejáveis, marginais, perigosos ou potencialmente delinquentes, que conta com a anuência estatal. A abordagem policial é feita de maneira seletiva, discricionária e subjetiva, pouco porosa e ao controle ou regulação pública. No estado do Rio de Janeiro, a CIDH foi informada sobre a violência exercida pelas forças de segurança pública, que, segundo dados do Instituto de Segurança Pública, o ISP, no ano de 2019 resultou em 1.809 mortes em supostos confrontos com civis. Do total acumulado de vítimas, 78,5% eram pessoas afrodescendentes, como o caso de Eduardo Jesus Ferreira, de 10 anos, que foi alvejado por policiais enquanto estava sentado na porta da sua casa em abril de 2015. No estado de São Paulo, em 2019, foram registradas 716 mortes, das quais 65% dessas eram pessoas afrodescendentes. Muitos desses crimes estão na impunidade total, como no caso do massacre de mais de 500 pessoas em 2016, no evento que ficou conhecido como Crimes de Maio. Dados publicados pelo Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos destaca-se que 67% das vítimas de violência policial no âmbito nacional se identificaram como afrodescendentes do sexo masculino, com idades que variam entre 20 e 40 anos. Conceitos discriminatórios em relação à vestimenta, bens que possui ou local frequentado, bem como comportamentos estereotipados associados às culturas negras urbanas periféricas. Isso, na opinião da CIDH, poderia se aproximar perigosamente de processos que buscam extinguir no todo ou em parte as pessoas dessa origem étnico-racial. Por outro lado, a comissão reconhece os esforços do Estado para lidar com esse e outros problemas relacionados. Secretaria Nacional de Política de Promoção da Igualdade Racial, SNPIR, criada em 2003 como Secretaria Especial vinculada à Presidência da República e hoje inserida no âmbito do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Ademais, destaca o importante papel do Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial, CNPIR, vinculado à SNPIR, que garante a participação da sociedade civil na elaboração de políticas voltadas à igualdade racial. Segundo os dados do Estado, em 2019 foi disponibilizada a quantia de 2.500.000 para a implementação de políticas descentralizadas nos estados e municípios. De igual maneira, as políticas de proteção social, incluindo programas de transferência de renda e benefícios habitacionais e de saúde. Entre os anos de 2002 e 2012, houve uma redução expressiva no número de famílias afrodescendentes que vivem na pobreza. Ainda assim, os dados mais recentes do IBGE indicam a predominância de remunerações menores para esta população, em comparação às percebidas pelas pessoas de outra origem étnico-raciais, que em 2019 ganhavam em média 73,9% mais do que as pessoas afrodescendentes.